convidar o pastor Douglas, que vai nos trazer a mensagem agora. Ele é pastor titular da nossa igreja, mestre em aconselhamento bíblico. E além de várias coisas que ele faz aqui na nossa igreja, mais recente ele, junto com a Luciana, tem trabalhado num discipulado com casais, né? E eu queria orar pelo nosso pastor. Senhor Deus, muito obrigada por cada uma que o Senhor trouxe aqui para aprender mais da Tua Palavra. E pedimos que o Senhor use o pastor Douglas, ó Deus, para trazer aquela mensagem diretamente do Senhor, para nos abençoar e que a gente esteja realmente com o coração disposto a aprender e a ter uma mente pura. Peço que o Senhor o abençoe e cuide de cada uma de nós, em nome de Jesus, amém. Obrigado, cara. Muito bom dia. Vocês não fazem ideia o pavor que eu estou aqui sentindo, olhando esse mar de mulheres na minha frente. Dá um medo, não é? Mas é uma alegria muito grande poder ter você aqui conosco na nossa 5ª conferência de mulheres da nossa igreja, com o tema Puramente. E eu quero que você se sinta aqui muito à vontade, para que você usufrua todo esse tempo desse dia. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus, esteja pronta para ouvir tudo o que você ouvirá aqui nesse dia, mas não somente ouvir. Nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, ele diz algo muito interessante: o prudente e o insensato. O prudente é aquele que ouve todos os ensinos de Jesus e coloca tudo isso em prática, sai daqui encorajado, cheio de desafios, cheias de mente e coração tumultuada. Eu digo o seguinte: vocês vão ouvir aqui a palavra de Deus, e se tem algo que a palavra de Deus fará com você, não se assuste, é promover um tumulto aí no seu coração, mas um bom tumulto, para que você entenda realmente quem você está sendo, decisões que precisam ser tomadas, para que você usufrua da melhor proposta de vida já relatada nesse mundo, que é andar com o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. Ele é vida e vida em abundância. Então ouça tudo, deixa o tumulto acontecer no seu coração, saia daqui encorajada e coloque tudo isso em prática. Isso é o que Jesus disse: esse é o prudente, constrói a casa sobre a rocha, vindo as tempestades, ela não vai se abalar. Porém, o insensato é aquele que vai ouvir tudo isso durante o sábado, na 5ª conferência. Foi sensacional, ganhei até livro, ganhei presentinhos, docinhos, o coffee break estava uma delícia. Larissa, gente boa, essa mulher, gente, como é que pode? Estou levando até um livro dela. Mas, se você não fizer nada com tudo isso no seu coração, Jesus chama a gente de insensatos, no sentido de que eu tenho muito conhecimento, eu tenho um apreço por tudo isso, mas pastor, eu sei muito bem o que eu sou capaz de fazer, eu tenho meu domínio, meu controle, o negócio foi jóia. Não. Põe em prática, porque esse insensato também vai construir a casa sobre a rocha, e vindo as tempestades, o que vai acontecer? Segundo o texto de Lucas, paralelo do Sermão do Monte, grande será a ruína de nós ainda acreditarmos que nós somos capazes de viver a vida sem a manifestação poderosa vinda do alto, que transforma o mais profundo do coração de uma mulher nesse dia. Então ouça tudo, usufrua de tudo. Obviamente, lá para as 18 horas a gente vai voltar para casa. Põe em prática. Põe em prática. Meu alvo com você nesse período curto também é apresentar para você algumas fontes puras, para que você tenha um puro coração. Então quero conversar com você sobre as fontes de pureza para um puro coração. O texto que nós escolhemos para extrair o versículo chave da nossa conferência de mulheres nesse ano encontra-se em Salmos de número 51.
Eu quero fazer essa leitura com você. Se você está na sua Bíblia, tudo bem, senão você pode seguir aqui no nosso telão. Palavra de Deus no Salmos de número 51, Salmo de Davi, uma oração de Davi, apresentando-se diante de Deus, diante de uma situação que remoeu o seu coração por tempos. Nós não sabemos precisar isso, quanto tempo Davi não confessou o seu pecado. No contexto desses salmos, geralmente os salmos escritos, os 150 salmos, eles encontram-se num contexto histórico, ou é um lamento do indivíduo, ou é um lamento de uma nação, e geralmente a estrutura poética do saltério, dos salmos, ele começa com a apresentação das suas aflições, depois ele apresenta para nós uma intervenção de Deus nessas aflições da alma humana, e no final, geralmente a composição poética dos salmos é assim: no final, a exaltação, a adoração e a glorificação a esse Deus que intervém no mais profundo de um coração, de uma mente aflita, e obviamente pelos nossos pecados. E uma pergunta que sempre você tem que fazer para o seu coração, a gente ouviu a Larissa falando aqui numa maneira introdutória, de que às vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos a tendência de darmos ouvidos a um monte de vozes desse mundo tentando resolver o problema do mais profundo do seu coração. A pergunta que você tem que fazer para os autores dos Salmos é: como é que eles resolviam os problemas mais aflitivos do coração deles naquela época? E os Salmos revela isso para a gente de uma maneira muito interessante. Eles colocavam tudo isso diante de Deus. Sabe por quê? Só Deus é capaz de colocar a sua mão poderosa no mais profundo de um coração aflito. Então veja o que acontece aqui. Salmos de Davi, Salmo 51. Davi orando, e essa oração tem uma composição interessante. Ela é de confissão e de arrependimento. E aqui já vou dar um spoiler para você. São duas fontes que nós precisamos prestar atenção. Para que a gente tenha um coração puro, faz-se necessário nós encararmos quem somos, quem Deus é, e nessa relação, em tempos, confessar e se arrepender. Olha que coisa interessante: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, agora que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui está o versículo tema: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você pode dizer isso comigo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora olha aqui, arrependimento: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Primeira fonte que eu quero trabalhar com você, que traz essa composição de confissão e arrependimento, é o seguinte: usufrua. E aqui torne-se a palavra discípulo ou discípula, não é? Estamos num público feminino. Seguidor, um seguidor implacável.
um seguidor desejoso de estar todos os dias na presença de Jesus. Por que, pastor, que eu preciso estar todos os dias na presença de Jesus? Porque nós vamos usufruir do evangelho da graça de Cristo Jesus. Se tem algo que vai trazer a mim e a você um coração puro, é diariamente caminharmos no evangelho da graça. Evangelho não é somente uma mensagem de uma boa notícia, mas quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo dizendo que grande é o mistério da piedade. Piedade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Evangelho não é somente uma mensagem falada, mas é a presença daquele que se encarnou e veio entre nós para dizer dele mesmo, da sua própria obra, andar com Jesus. Eu e você devemos ser um seguidor do evangelho da graça. Por quê? Porque somente esse evangelho da graça trará a mim e a você a disposição de confessarmos os nossos pecados. E veja, tem algumas frases interessantes que Davi usa no Salmo 51. Ele diz o seguinte: apaga as minhas transgressões. Ele tem ciência do que o que ele fez no pecado de Batseba, que é 2 Samuel capítulo 11, esse é o contexto do Salmo 51. Ele sabe o que ele fez para tentar dar um jeitinho nas coisas, mandar o marido de Batseba, Urias, ir à frente da guerra, porque se Batseba, depois da notícia de ter dado a Davi, que de uma relação imoral sexual, de uma sujeira que Davi trouxe para o seu coração, de maneira impensada, se você começar a ler 2 Samuel capítulo 11, diz assim: nos tempos em que os reis saíam para a guerra, resolveu Davi ficar no seu palácio. Gozado. Os reis que deveriam ir para a guerra, o que estava provavelmente no coração de Davi? Ele diz o seguinte: eu vou ter um dia de folga, afinal de contas eu já conquistei tudo o que eu precisava conquistar. Está lá os meus generais, os meus comandantes, eles vão dar conta do recado. A Bíblia conta que ele acordou tarde, não é? Que ele deu mandada, afinal de contas, esse dia eu tirei para mim, eu mereço, eu trabalho, não é? E ele começa a colocar esse momento no seu coração, e aí ele olha para lá, da altura do palácio, ele vai ver uma mulher que está tomando banho. O banheiro naquela época não era dentro de casa, o banheiro naquela época era fora de casa, as construções não eram parecidas como as nossas construções. E ele cobiça, ele usa exatamente a fórmula quando o Tiago, meu irmão de Jesus, escreve em Tiago capítulo 1, verso 4, quando a cobiça atrai, seduz. E se você aceita isso dentro do seu coração, imediatamente isso gerará pecado dentro de você. Então percebe que no Salmo 51, Davi está buscando a graça de Deus, porque ele reconhece que naquele dia que ele resolveu dar um tempo para a sua própria vida, baixando a guarda da sua aliança, piedade com Deus, ele peca em seu coração e faz necessário ele passar por um tempo de confissão. E aqui que você vê: apaga as minhas transgressões, pequei contra ti, fiz o que é mal, apaga as minhas iniquidades. Queridas, deixa eu dar uma palavra para você nesta manhã. Enquanto eu e você não compreendermos o que é pecado, você não caminhará desesperadamente à graça de Jesus Cristo. E se tem uma coisa que nesse presente século, vozes desse mundo estão dizendo para mim e para você, é que pecado não é tudo isso o que a Bíblia diz, o que é pecado. Afinal de contas, pastor, não foi um adultério, foi um caso. Afinal de contas, pastor, não foi um roubo na empresa, foi uma fraude. Percebe que Satanás, de maneira muito estratégica, tem diminuído o que definitivamente é pecado contra Deus. Se a gente for lá para o contexto de 2 Samuel, o profeta Natã vai fazer uma abordagem a Davi.
depois de tudo isso, Davi, fazendo tudo aquilo que fez, que Batseba vai chegar e vai dizer o seguinte: estou grávida. Não sei se você se lembra, mas na lei deuteronômica, qualquer adultério, a sentença era apedrejamento. Davi ia ser notícia forte ali na região. Como é que nós vamos apedrejar o rei? Como é que nós vamos cumprir? E Davi usa de algumas artimanhas, conhecedor da lei deuteronômica. Se ela fica viúva, ok? Eu assumo ela como esposa. Ele jogando com artimanha, mas Deus está dizendo assim: não, Davi, eu vou dizer para você o que é que você fez comigo. E olha aqui uma coisa muito interessante, para a gente entender um pouquinho o que é pecado contra Deus, que obviamente vai ser contra o próximo. Isso suja o nosso coração. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. E tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então, entenda uma coisa aqui muito interessante. Para que eu comece um processo de purificação do meu coração e da minha mente, para que eu tenha o ímpeto de ir em busca da graça de Cristo e confessar o meu pecado, eu preciso entender que todas as vezes, em todos os planos, projetos, palavras e ações que forem contrárias à palavra e à pessoa de Deus, isso é pecado. Olha o que Samuel está escrevendo aqui para a gente. Pecado é desprezar a palavra de Deus, mas não só desprezar a palavra de Deus, pecado é desprezar o próprio Deus. Olha o verso 10, porque me desprezaste. Agora deixa-me fazer uma pergunta para você: quem tem o melhor plano de vida para você? Você ou Deus? Quem tem todo o projeto e o melhor projeto? Nós estamos falando aqui, eu creio, com o povo de Deus. Não minimize o seu pecado. Não caia nessa de que pecado não é assim o que vocês pensam que é. Não é tudo isso. E o que Davi, quando reconhece o seu pecado, ele vai fazer? Imediatamente ele vai confessar. E o segundo momento, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o seguinte: fala, Deus, eu não somente tenho que confessar os meus pecados ao Senhor, eu desprezei a palavra do Senhor, eu desprezei o Senhor, mas eu preciso agora receber do Senhor a força e poder para que eu não mais venha a cometer esse erro. E aqui é o processo de arrependimento. E aqui você vê outras frases no Salmos de número 51. Apaga as minhas transgressões, purifica com hisopo, cria em mim, ó Deus, um coração. Arrependimento é rogar a Deus o seguinte: Deus, eu não presto, eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu sei o quanto o meu desejo às vezes é desprezá-lo, achar que os meus planos e projetos são melhores do que os seus planos e os seus projetos, achar que a minha vontade ela é melhor que a sua vontade. Deixa-me dizer uma coisa para você: você nunca foi criada para a sua vontade. Desde a sua gestação, você foi criada para a vontade de Deus, porque quem te gerou foi Deus. Porém, o pecado entra no nosso coração e diz o seguinte: não, você pode sim ter vontades pessoais na sua vida. Entenda o que eu estou falando de vontade pessoal aqui. Davi revela seu arrependimento. Após a sua confissão, ele busca, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é arrependimento.
Esse é o ponto de partida para que a gente comece a ter um coração sendo lavado, purificado. Eu reconheço o meu pecado, eu deposito isso em confissão, mas eu não paro só por aí. Eu preciso que essa transformação, Deus, seja inteira. Quando você confessar o seu pecado, muito cuidado e vigie o seu coração enganoso, porque às vezes a palavra que vem assim na sua mente é o seguinte: nossa, eu preciso melhorar, eu preciso fazer algumas coisas aqui para melhorar, né? E deixe-me dizer, arrependimento não é melhorar, arrependimento é abandonar. Eu estou fazendo umas coisas erradas aqui, eu preciso dar um jeito. Você sabe que você está fazendo, está desprezando Deus e a palavra de Deus, e o seu coração mais enganoso ainda diz assim: dá para melhorar, muda um pouco assim o seu jeitinho. Eu vou melhorar minha postura no falar. Você não vai conseguir melhorar absolutamente nada se Deus não operar um grande milagre em empurrar o seu coração para abandonar tudo isso. Não é uma simples melhora, é um abandono definitivo. E quem faz isso, pastor? Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então veja, eu reconheço o tamanho da minha encrenca, do meu pecado. Eu reconheço que eu sou incapaz de tratar tudo isso, que não adianta eu ter aqui um incentivo do meu próprio coração e dizer: vou dar uma melhoradinha, você não vai melhorar nada. E você vai ter que fazer essa oração diante de Deus: Deus, eu preciso que o Senhor crie em mim um novo coração. John Newton, um homem que eu gosto muito das histórias, que é o autor do hino A Graça Eterna de... Lembra disso? John Newton escreveu esse hino muito conhecido no mundo. John Newton era um comandante de um navio negreiro, navio de escravos. E alguns dizem que a melodia da música, se você é pianista aqui, a melodia toda da música, a graça eterna de Jesus, somente são nas notas pretas do piano. Porque John Newton, quando pilotava esse navio, ele ouvia os sussurros dos negros escravos que estavam sendo transportados. E aquilo entrava no coração do John Newton. John Newton não era crente nessa época, mas John Newton se converte. E John Newton se converte, abandona tudo isso, vira um pastor, sofre aqui agora de uma enfermidade, inclusive por causa da idade, de uma demência, mas ele diz algo muito curioso: minha memória praticamente se foi, entretanto me lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Confissão e arrependimento, irmãs, é usufruir do grande Salvador, é usufruir da graça, do Evangelho da graça. E não foi só John Newton que disse isso. Paulo disse isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Davi fala isso no Salmo 51. Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, instruindo o seu discípulo Timóteo a reconhecer o seu pecado, sua miséria, e a reconhecer que Jesus é o seu Salvador. John Newton fala isso, e eu e você precisamos entender. Mas a segunda fonte para que você tenha um coração puro é que você entenda que você precisa limpar sua vida de forma ampla e bíblica, por inteiro e da fonte correta.
eu usufruo da graça de Cristo, entendendo que eu sou um pecador e preciso de uma intervenção do próprio Cristo para transformar e criar um novo coração, mas agora eu preciso também compreender o seguinte: eu preciso passar por uma transformação, por uma limpeza ampla e bíblica. Isso implica em santidade e mortificação do pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 3 a 8, o apóstolo Paulo escreve para a gente o que é um pouco da ideia de santidade. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De sorte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, como eu disse, eu vou repetir para você: santificação não é dar uma melhoradinha. Santificação é passar por uma mudança completa de vida, por uma intervenção completa da ação do Espírito Santo de Deus. Cuidado com o auto-engano de que eu melhorando alguma coisa durante a vida, em detrimento ao meu pecado, eu vou resolver o problema. Eu não vou resolver. Eu preciso passar por um processo de santificação. Eu preciso entender que o propósito da minha vida não cabe, nunca coube a mim, aos meus desejos, mas agora no poder de Deus, separada para os propósitos dEle, para a vontade dEle, para os desejos dEle. Isso é mudança completa, isso é mudança ampla, e não é uma coisa ou outra, é toda a minha vida, em todas as minhas áreas. Eu preciso estar atento, eu preciso buscar cumprir o que Riley dizia. Veja que ele fala de santidade. Santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida que tomamos conhecimento de sua mente descrita nas Escrituras. É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando tudo que Ele abomina, amando aquilo que Ele ama e aferindo tudo quanto há nesse mundo pelo padrão da sua palavra. Quantas vezes nós vivemos amando o que Deus ama? Quantas vezes ao dia eu desejo aquilo que Deus deseja? Quantas vezes ao dia eu quero ter a vontade que é a vontade de Deus? Paulo escrevendo aos Romanos: experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que se segue de Romanos 12, 3, 4, 5 é uma transformação radical de vida, ampla. Mas também não é só a questão da santidade. Mortifique o pecado. Como assim, pastor? Como a gente consegue fazer isso? O que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala para a gente: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição e impureza. Olha que coisa interessante, muito paralelo, né, com 1 Tessalonicenses. Pastor, por que Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses é muito paralelo? É porque o próprio autor é o apóstolo Paulo também. Mas é porque o Espírito Santo tanto inspirou Paulo para avisar os Tessalonicenses, como também para avisar os Colossenses, e para avisar os de Ribeirão Preto, os de Serrana, os de Monte Santo. Quem está aqui? Como é que é mesmo? Minas Gerais, para avisar todo mundo: faça morrer a natureza pecaminosa de vocês. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes. A gente não anda mais, hein? A gente era, a gente não é mais. Vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos. Igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no seu falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Faça morrer a sua natureza pecaminosa. Pegue o seu pecado e lance isso na cruz.
de Cristo. Esteja disposta a negar a si mesma e tomar a cruz diariamente. Sabe o que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Você quer ser meu seguidor? Você quer ter a minha presença diária todos os dias com você? Você precisa pegar a tua cruz, negar-se a si mesmo. Sabe o que é isso? Botar o seu eu morto na cruz. Todas as vezes que os discípulos viam com Jesus os condenados carregando o partíbulum era a parte horizontal da cruz. Ninguém conseguia carregar a cruz inteira, era pesada, mas carregava o partíbulum. O partíbulum era um pedaço de madeira grossa, onde esse camarada ia ser pregado, quando não era pregado numa árvore, quando não tinha a cruz. Essa era a sentença que os romanos aprenderam dos persas, de matar pessoas com um requinte de crueldade, pessoas que eram julgadas da pior estirpe possível. E quando Jesus andava com os discípulos e viam esses homens carregando a parte horizontal da cruz, num gesto inclusive de se prostrar diante do Império Romano, porque essa madeira forçava esse camarada, era uma viagem que não tinha mais volta. Mortificar o pecado, irmãs, é jogar os seus pecados na cruz. E se você aqui encontra-se no Evangelho da Graça e passa por uma transformação ampla e bíblica, você sim é capaz de abandonar muitos dos seus pecados e nunca mais deixá-los dentro do seu coração. E é por isso que eu gosto muito desse hino. Eu quero terminar com você com esse hino aqui. Essa estrofe está lá no nosso novo cântico, hino de número 135. Acertei? Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Eu vou terminar com a leitura de um comentarista, teólogo, sobre esse hino. Ele diz assim: a música Mais de Cristo, entoada pelo cantor cristão, pelo Novo Cântico e outros hinários, é um hino de adoração que reflete o desejo profundo de um cristão de se aproximar mais de Jesus e de suas virtudes. A letra expressa um anseio por uma conexão mais íntima e profunda com o Salvador, buscando não apenas conhecê-lo intelectualmente, mas também experimentar o seu amor, compaixão, mansidão de maneira mais completa em sua vida diária. O refrão mais de Cristo é um clamor pela essência do amor puro e santo que emana de Cristo, desejando que esse amor seja a força motriz na vida do crente. A repetição da palavra mais enfatiza a insaciabilidade da alma, que anseia por um relacionamento cada vez mais próximo com Deus. A música também destaca a importância da obediência e da manifestação do amor de Cristo através das ações do indivíduo, sugerindo que a fé não é apenas uma crença, mas também uma prática que deve ser vivida e demonstrada. Em termos de simbolismo, a canção utiliza a figura de Jesus Cristo como modelo supremo de amor e virtude, incentivando os ouvintes a buscarem essas qualidades em suas próprias vidas. A música pode ser vista como um chamado à transformação pessoal e ao crescimento espiritual, onde o crente aspira a refletir mais da natureza de Cristo em seu comportamento e atitudes. É um hino que ressoa com os valores da moralidade cristã, da fé e da espiritualidade, promovendo uma vida de adoração e dedicação a Deus. Fontes para ter um coração puro: usufrua da graça de Cristo, reconheça o seu pecado, busque arrependimento e passe por uma transformação, queridas, ampla e bíblica, vivendo em santidade na presença de Jesus e fazendo diariamente o seu pecado morrer. Curva sua cabeça, feche seus olhos.
Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. E o que queremos aqui fazer nesta manhã, Deus, é olhar para o nosso coração. Pai, nós não sabemos, cada um de nós, o que se encontra dentro dos corações. Eu conheço o meu coração e o Senhor conhece todos os corações aqui. Ajuda-me e ajuda-nos a passarmos por essa profunda mudança. E obrigado pelo teu evangelho, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou acha que conseguimos fazer. Ajuda-nos a dependermos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.